E a nossa estreia no nosso Estúdio 93 na rede não poderia ser em melhor companhia. Eu recebo para a gente inaugurar esse espaço tão bacana que a Rádio 93 preparou, Monsenhor Danival Milagres. Ele é pároco da Paróquia da Piedade em Barbacena, uma das figuras mais queridas da cidade. Primeiramente, Monsenhor, muito bom dia, muito bem-vindo ao nosso espaço. A gente está muito feliz de receber o senhor aqui. Bom dia, eu que agradeço a honra de ser o primeiro a ser entrevistado nesse programa. É com muita alegria que a gente compartilha com todos um pouquinho da nossa caminhada, da missão, do trabalho aqui que estamos realizando na paróquia de Nossa Senhora da Piedade. E que esse programa ele seja abençoado, que possa levar informações importantes para o nosso povo que nos acompanha. Monsenhor, eu queria que a gente começasse essa conversa falando um pouquinho sobre a pessoa, quem é Danival Milagres, esse moço lá de Senhora dos Remédios, nossa vizinha cidade de Senhora dos Remédios, que já há 21 anos se dedica a essa missão aí de levar a palavra de Deus de uma forma tão bonita de ser um evangelizador. Me conta um pouquinho quem é essa pessoa, quem é o Danival Milagres? Pois é, falar da gente mesmo é sempre um desafio. A gente pode, às vezes, exagerar, ou para mais ou para menos, né? Mas é importante a gente ser sempre verdadeiro. Então, eu sou natural da cidade de Senhora dos Remédios, aqui vizinho de Barbacena. Já conhecia sempre a cidade de Barbacena, vindo aqui com meus pais. Minha família é uma família muito simples. Eu tenho mais 4 irmãos, eu sou o caçula lá de casa, somos 5. Meus pais se chamam José Dalério Coelho e Maria José Milagres Coelho. Eles ainda, graças a Deus, estão vivos, sempre muito zelosos na educação que nós tivemos. Eu sempre digo que a melhor herança que eu recebo dos meus pais até hoje é o exemplo de fé que eles nos deixaram, né? A nossa família, nós nascemos e fomos criados numa cidade pequena, trabalhando também na zona rural. Meu pai era funcionário da prefeitura, mas dedicava-se também nos dias de folga ao trabalho na zona rural. E eu também sempre acompanhei meu pai ajudando nos trabalhos da roça, no plantio de arroz, de feijão, sobretudo, e milho. E cresci recebendo, sobretudo da minha mãe, o exemplo também de fé e a educação necessária, né, juntamente com os meus irmãos. Eu fiquei em Remédios até os meus 15 anos. Ali eu me formei no ensino fundamental, naquela época era a 8ª série. Em 1992 eu então fui para o seminário. A minha vontade de ser padre começou desde 7, 8 anos, né? E ingressei no seminário menor de Mariana em 1992, ali estudei, depois o curso superior de filosofia e na sequência o curso de teologia. Fui ordenado diácono em 10 de novembro de 2001 e em seguida eu fui designado para auxiliar a paróquia de São José aqui em Barbacena. Então, como diácono, já vim para aqui e ao mesmo tempo eu era professor do curso do propedêutico, que é uma etapa do seminário que fazia aqui. Walter, que era o pároco do São José? Justamente, Padre Walter Magno, que era o pároco, aquele que me acolheu. E ali no São José funcionava também o propedêutico, né? Então, eu fiquei ali, depois o propedêutico foi transferido para o Bom Pastor. E em 2002, em junho, 29 de junho, eu fui ordenado padre. E ainda fiquei aqui no São José por 4 meses, ajudando o Padre Walter. E em novembro, eu fui designado pároco da cidade de Carandaí, paróquia de Santana, que está até em festa nesses dias, né? E ali eu fiquei em Carandaí até maio de 2005, quando Dom Luciano então me chamou para eu fazer um curso de mestrado em Roma, na área de Sagrada Escritura. Legal. Então eu assumi o desafio. Você estudar aqui no Brasil já não é fácil, estudar em outro país com outra língua, o desafio é ainda maior. Aí só foi para a Itália. Aí fui para a Itália. E aí fiquei em Roma 3 anos, de 2005 até final de 2008, quando eu voltei para o Brasil e fui morar em Mariana, no Seminário São José, no Instituto de Teologia. Ali exerci a função de diretor espiritual do Seminário de Teologia
e, ao mesmo tempo, assumi como vigário paroquial em Ouro Preto, da paróquia Nossa Senhora do Pilar. Então, em Mariana e Ouro Preto, fiquei 9 anos. Ali no seminário, fui diretor espiritual, fui diretor acadêmico do curso de teologia, e depois assumi também como diretor do seminário de filosofia. Metade da sua vida sacerdotal passou por ali, então. Foi, sempre trabalhando no seminário, né? Mesmo estando em paróquia, sempre estive ligado ao seminário, seja como formador, seja como professor, né? Em 2017, Dom Geraldo Lírio Rocha, que era o nosso arcebispo, então, da época, ele me nomeou pároco aqui da paróquia de Nossa Senhora da Piedade. Então vim para aqui, mas ele me pediu, olha, eu vou pedir um grande sacrifício, porque eu não posso abrir mão das suas aulas no seminário. Então, assumi a paróquia de Nossa Senhora da Piedade no dia 18 de setembro de 2017. Né? Há 6 anos. Há 6 anos, completa esse ano, com a graça de Deus. E toda semana eu vou a Mariana, né, dar aula. Vou lá, dou aula na terça, fico de terça para quarta e volto. Eu ia comentar isso com o senhor. Tem pessoas que elas têm o dom natural de ser educador, e eu percebo isso no senhor. Nas suas falas, nas suas conversas, seja no altar, ou seja numa conversa informal, esse dom de ser formador e educador. Você acha que isso é um dom de Deus ou é alguma coisa que a gente só trabalha em si? Olha, eu vejo como um dom e uma graça de Deus, porque quando a gente pensa em ser padre, a gente pensa naquele modelo de padre que a gente aprendeu desde criança, vendo o padre no altar, celebrando a missa, ajudando, trabalhando na paróquia, dando assistência aos doentes, né? Mas de repente, ao assumir o sacerdócio, Deus vai nos dando a graça necessária para viver o ministério naquilo que a igreja precisa, né? Então a igreja precisou que eu fosse também professor e formador dos futuros padres, né? Então eu me preparei para isso e eu confesso que não me imaginava como professor. Que bom que não veio. Então a graça de Deus aqui vem auxiliando, né? Cada missão que a igreja nos confia, e faço com muita alegria. Com certeza. Monsenhor, eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre o Santuário da Piedade, a Paróquia da Piedade. A gente tem percebido um crescimento muito grande dos trabalhos desenvolvidos ali na Piedade. É a igreja mais querida da cidade, a igreja matriz de Barbacena. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre todos esses trabalhos que são desenvolvidos no santuário, já que o senhor está à frente lá desse ministério há 6 anos. Queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre essa situação aqui na cidade. Então, assumir a paróquia de Nossa Senhora da Piedade foi uma grande responsabilidade, né, que eu assumi e estou tentando levar com a graça de Deus, né? Porque é uma paróquia que já vai completar em 2025 seus 300 anos, né? Então, eu apenas assumi um trabalho que já vem sendo feito quase 300 anos, né? Então, quando você assume uma paróquia que tem uma longa caminhada histórica, uma longa tradição nos diversos serviços, né, de evangelização, a responsabilidade é ainda maior, porque você tem que fazer, pelo menos, manter o que tem, né, e acrescentar aquilo que a gente julga necessário realizar. Cada padre que passa numa paróquia, com os seus dons, a partir daquilo que Deus concede, né, de percepção da necessidade, ele vai deixando a sua contribuição, né? Nenhum padre é completo, a gente vai se completando, né? Cada um com seus dons, e por isso a gente tem que oferecer o melhor de nós, né? Então eu assumi a paróquia logo após a nomeação do Dom Giovanni, né, como bispo, naquela ocasião, bispo auxiliar de Belo Horizonte. Hoje ele é bispo titular da Diocese de Divinópolis, né? Então eu vim para cá substituindo o Dom Giovanni, né? Que, na verdade, ninguém substitui o outro, a gente vem sucedê-lo, né? E estou tentando, né, dar continuidade àquilo que ele também se empenhou em realizar nos diversos serviços de evangelização, né? É claro que cada época aparecem desafios próprios, né? Por exemplo, nós não esperávamos de enfrentar uma pandemia, né? E então, no trabalho pastoral, o desafio é grande, porque muitos dos agentes de pastoral, isso em todas as paróquias, e muitas pessoas que se dedicavam ao trabalho, às vezes se afastaram, e agora a gente está retomando e tentando reanimar as comunidades, os agentes de pastoral. Esse ano a nossa paróquia vai realizar a Assembleia Pastoral, que já era para ter acontecido em 2020, mas veio a pandemia, então não pôde acontecer.
Nem mesmo 2021. Verdade. Né? No ano passado tivemos a alegria da beatificação. Exato. Então a nossa atenção em toda a paróquia voltou para a preparação da beatificação da Isabel Cristina. Então não tivemos como fazer as assembleias. Então este ano nós vamos realizar as assembleias pastorais, que é uma oportunidade que cada comunidade, a paróquia toda tem, de avaliar o trabalho e de dar passos para avançar em águas mais profundas. Né? Nesse período, o que eu vi que a gente conseguiu realizar, né? A gente deu um passo muito significativo na parte administrativa da paróquia, que foi a administração centralizada, para que a gente pudesse distribuir também, de forma mais equitativa e necessária, diante das necessidades das comunidades. Então, essa administração centralizada, ela facilitou muito o enfrentamento da própria pandemia e a assistência também às necessidades das nossas comunidades. Né? Primeiramente, me lembro, em 2019 e 2020, nós fizemos todo um trabalho de reforma das igrejas das nossas comunidades. Né? São Cristóvão, por exemplo, foi a primeira comunidade que a gente concluiu o trabalho que está em festa, justamente domingo agora, né? E assim, depois a gente fez um trabalho na igreja de Nossa Senhora Aparecida e fomos tentando melhorar os trabalhos, né? No campo também da dimensão caritativa, que é o trabalho social também, assim que eu assumi a paróquia, nós assumimos também, logo depois de uma semana, a casa de acolhida das crianças e do menor, que era administrada pela Fundação João 23. E a Paróquia da Piedade assumiu esta casa. Que é né? Incrível o trabalho. Justamente. Ali nós temos vários voluntários que realizam trabalhos de oficina, acolhendo as crianças do bairro Nossa Senhora Aparecida. E ali a paróquia mantinha 2 funcionárias. Né? Hoje nós estamos mantendo uma funcionária. E toda a administração daquela casa. Né? Hoje nós temos também um trabalho de parceria com o Aprendiz Solidário. E estamos começando um trabalho também de creche ali, além do trabalho de acolhida das crianças menores, né? Até os seus 12, 13 anos. Né? Então é um trabalho exigente. Ela mudou muito, monsenhor. O senhor enxerga uma mudança no formato da igreja? Hoje ela é uma igreja mais dinâmica do que era há alguns anos? Sim. Esses trabalhos que o senhor está me dizendo, por exemplo? Sim, porque o trabalho social sempre tem sido uma marca aqui na Paróquia da Piedade. Né? A gente tem feito o esforço de continuar e implementar sempre mais, né? Por exemplo, na época do padre José Antônio aqui, ele criou o projeto Põe Beleza, né? Que é um projeto social com os moradores de rua, que, é claro, não é nenhum trabalho que nós realizamos, ele é a perfeição, né? A gente está sempre tentando melhorar. A gente pode melhorar sempre mais o trabalho com diz respeito à caridade, né? Ajudar o próximo é algo que a gente pode fazer sempre melhor. Né, e pode aperfeiçoar. Então nós temos, olha, o trabalho, seja desta casa, da Pastoral da Criança e do Menor, temos o projeto Põe Beleza na área social, temos também a Pastoral da Saúde, que já funciona desde a época do padre Paulo Dionet, ele que implantou aqui esse trabalho. Temos também o trabalho da pastoral carcerária, que não é um trabalho só da Paróquia da Piedade, nós temos agentes de outras paróquias, mas como o presídio está na Paróquia da Piedade, a gente que toma a frente de coordenar um pouquinho esse trabalho, né, que é um desafio muito grande, sabe? E temos também os trabalhos que nós realizamos, em parceria, claro, tem a Fundação João 23, que funciona ali debaixo da casa paroquial, a gente vai tentando dando assistência da melhor maneira possível, né? Então, ou seja, no campo social há uma frente grande de trabalho, sem dúvida, e esses trabalhos são mantidos com a dimensão social do dízimo, né? A nossa paróquia aplica até 20% do dízimo na dimensão social. E a gente agradece também aquelas pessoas que fazem doações, né, de donativos para que esses trabalhos sejam realizados, né? Uma outra coisa que me chama muita atenção, já me chamava atenção isso na Paróquia da Piedade ao longo de outros padres que estiveram à frente, mas me chama especial na gestão do senhor. Esse dinamismo de transformar as coisas. Campanha para fazer a reforma do telhado, campanha para pintura, campanha para isso. Então, é tudo muito dinâmico e isso, de uma certa forma, aproxima as pessoas da igreja? Como é que o senhor enxerga isso? Sem dúvida. O Dom Giovanni, quando estava aqui como pároco, ele fez a campanha do telhado e trocou o telhado, né, da matriz. Então, eu sempre falo, qualquer obra que exige um pouquinho mais de investimento,
e que extrapola ali que a receita ordinária da paróquia, a gente tem que fazer sempre uma campanha, né? E o povo gosta de participar, de se sentir corresponsável pelo trabalho, né? Então eu fiz essa experiência de envolver as pessoas numa campanha, sobretudo com a campanha do banco, né? Isso. Vocês lembram que a gente teve que trocar o banco da matriz do santuário. Nós tínhamos ali 3 estilos de banco diferentes, e os bancos estavam bem danificados, né, e muito incômodos, né? Então fizemos a campanha do banco e deu muito certo, né? Dentro de 6 meses nós conseguimos arrecadar o necessário e pagar tudo aquilo que foi investido na troca dos bancos, né? Então, a partir daí, as outras obras que estavam sendo feitas, a gente estava fazendo com o próprio recurso também da paróquia. Mas é importante a comunidade participar, sem dúvida, né, sem dúvida. A gente estava se valendo sempre do dízimo e dos aluguéis que a gente tem de alguns imóveis, né? Mas a gente precisa sempre de alguma campanha extra, porque há investimentos que ultrapassam o valor da receita da paróquia, né? E uma coisa que eu gosto sempre de fazer, os fiéis têm acompanhado, eu sempre, quando faço uma campanha extra para um investimento, eu gosto de prestar conta daquilo que foi arrecadado pelo povo, aquilo que foi a generosidade, a doação do povo, para o povo ver o que a gente está investindo com o dinheiro, né? Igual foi no ano passado, né? Nós fizemos também, antes mesmo da campanha do banco, nós fizemos a troca do telhado da casa paroquial. Sim. Né? E eu fiz questão de prestar conta ao povo, embora não foi feita nenhuma campanha extra para a troca do telhado, mas ali nós colocamos laje e trocamos o telhado, que estava bem danificado, né? Brincava com o Padre Isauro que dentro de casa, quando chovia, a gente podia cantar "Essa casa tem goteira", né? Mas conseguimos trocar e a casa está lá, graças a Deus, protegida, né? E nós também. Depois investimos na troca dos bancos, né? Mas há um detalhe que eu fiz em 2019, que a gente fala nem sempre nas missas, né? Nós realizamos um projeto de restauração de todo o santuário. Esse projeto foi elaborado por uma equipe de técnicos, seja na área do campo artístico e na área da arquitetura, né? Um projeto de uma igreja histórica como a nossa, o IFAM, porque a nossa igreja é tombada a nível federal, exige 2 projetos em um. Um projeto arquitetônico e um projeto dos elementos artísticos. Não adianta só a gente ali recuperar toda a pintura original dos altares e do forro, por exemplo, se não olhar também a parte arquitetônica, né? A estrutura da igreja. Sim. Então, foi feito esse projeto. Olha que interessante. Esse projeto foi realizado em um ano. Sabe, um ano só de elaboração do projeto. E esse projeto foi encaminhado no final de 2019 para o IFAM, para ser analisado. Então, em 2020, no final de 2020, o IFAM ele aprovou o projeto dos elementos artísticos e pediu que, por causa da pandemia, tudo ficou parado. Né? Então, na verdade, em 2021, que eles me deram a resposta que o projeto dos elementos artísticos estava aprovado, mas o projeto arquitetônico precisava de alguns ajustes. Então, eu remeti o projeto ao arquiteto que o elaborou, mas o que acontece? O arquiteto ele estava com uma outra obra grandiosa, que é o restauro da Catedral de Petrópolis. Então, ele demorou um pouco a olhar o nosso projeto para fazer ali os ajustes, né? E no ano passado eu não tive como mexer nesse projeto, porque a nossa atenção, como eu disse, voltou para a beatificação. Vamos nesse assunto. Vamos. Hoje. E aí o que acontece? Mas mesmo assim, no ano passado, eu estava cobrando esse arquiteto, sabe? Os ajustes desse projeto. Só que ele teve a infelicidade, ele veio a falecer em julho do ano passado. E aí agora o projeto parou por causa disso. O arquiteto responsável morreu. Ele estava com seus 55 anos, foi vítima de um infarto, lá em Ouro Preto. E aí agora a equipe dele que está retomando esse trabalho. Então, por isso, ficou um pouco lento, né? E atrasou um pouco. Mas Deus sabe o que faz, porque no ano passado eu não tinha condições de mexer com esse projeto, né? Aí agora é o seguinte, assim que fizer esse reajuste, esse projeto sendo aprovado por completo pelo IFAM, a gente passa para a terceira fase desse trabalho, que é a apresentação desse projeto na Lei de Incentivo à Cultura, a nível federal.
Ele sendo aprovado também, a gente então passa para a quarta etapa, que é a captação de recursos. Com certeza, vai ser se Deus quiser. E aí, captando o recurso recurso necessário, a gente vai para a execução do projeto, né? Uma coisa que, mesmo que eu fico pensando, é um trabalho demorado, ainda eu acredito que vão uns 3 anos. A minha intenção é que esse trabalho tivesse sido já realizado para a celebração dos 300 anos da paróquia. Mas tudo tem o tempo de Deus, né? E uma coisa é certa, mesmo que eu estou aqui hoje, se amanhã vier um outro pároco para cá... O trabalho continua. Continua, porque o projeto, quem for fazer o restauro, tem que seguir o projeto aprovado pelo IPHAN. Mas olha, eu acho que a gente não vai deixar o senhor embora nunca mais de Barbacena, tá? Vamos colocar como patrimônio, vamos botar uma plaquinha, certo, tá? Lá na matriz. Então, esse projeto, eu rezo para que ele dê certo, né? Com certeza. E vai ser um grande benefício, porque recuperar os elementos artísticos da nossa igreja vai ser uma riqueza cultural e religiosa para o nosso povo, né? Monsenhor, eu queria que a gente falasse agora sobre o grande acontecimento do ano passado, que segue refletindo boas novas aqui na cidade, que é a beatificação da Isabel Cristina. Conta um pouquinho pra gente como é que foi para o senhor estar à frente da igreja nesse momento tão importante para a comunidade católica, não só de Barbacena, mas de todo o nosso estado e também do nosso país. Me fala um pouquinho dessa experiência de estar à frente dessa missão aí da beatificação. Eu confesso que quando eu olho para trás e vejo que tudo já aconteceu, eu me pergunto, foi verdade? Eu consegui organizar tudo isso, porque realmente foi uma bênção, uma graça muito grande, né? Eu, estando aqui como pároco, eu não esperava que tão rápido saísse o decreto do Papa, declarando a Isabel Cristina como Marte e, na sequência, marcando a sua beatificação, né? Então, em 2020, 27 de outubro de 2020, nós tivemos do Vaticano esse decreto do Papa Francisco, reconhecendo o martírio da Beata. Que já foi muito importante. Justamente, porque a partir daquela data, 27 de outubro de 2020, se não fosse a pandemia, nós já teríamos, a beatificação poderia ser marcada para o 2021. Mas, diante da pandemia, o próprio Vaticano achou por bem que a gente aguardasse um pouco, para ter uma data que fosse segura para os fiéis, claro, porque é uma celebração que é importante ter um grande número de fiéis, né? E para a gente foi bom também, porque nós tivemos, pelo menos 2021, preparar um pouquinho. Ganhamos um prazo, né? Ganhamos um prazozinho, né? E aí, por feliz graça de Deus, que tudo que a gente faz, eu coloco sob o olhar da fé, né? É Deus que conduz. Eu sou apenas instrumento. A nossa paróquia teve, através da ação do Espírito Santo, me iluminou para a aquisição daquele colégio Baronesa. Sim, um prédio maravilhoso. Justamente. Então, ou seja, a paróquia comprou ali, mas eu quero que as pessoas saibam, a paróquia não tem dinheiro não, viu? A paróquia comprou prédio sem ter dinheiro. O dinheiro vem com o tempo, né? Eu comprei, trabalho. Justamente. Nós compramos ali, não foi à vista, eu brinco com o povo, foi assumir de vista, né? E aí eu pedi às irmãs, né, que ali era das irmãs vicentinas, que me dessem uma carência de 1 ano, para eu poder fazer o mínimo de reforma possível, para a gente transferir para ali o escritório da paróquia. Sim. E o prédio onde funcionava o escritório da paróquia, nós fizemos uma outra reforma paralela no mesmo tempo, né? A pandemia vai acontecendo e a gente trabalhando. Trabalhando atrás. Fazendo as obras ali. Aonde hoje funciona o escritório da paróquia, naquele prédio, hoje funciona também todas as salas de catequese e reuniões. Então foi uma bênção para nós. Ali agora é o centro pastoral da paróquia, né? E mal sabia que no outro ano nós teríamos a data da beatificação. A graça de Deus. A graça de Deus conduzindo, né? Então, o que eu fiz no ano passado? Assim que a data saiu, confirmada para o dia 10 de dezembro, isso foi em final de junho. Muito próximo, muito próximo. E agora eu tenho aí 5 meses para eu preparar. E aí que eu tive informação. É importante que tenha um espaço para a devoção da Beata, distinto do espaço do santuário. Aí a capela dos Sagrados Corações de Jesus e Maria estava lá para a gente poder dedicá-la à Beata, né? E tínhamos que ter um espaço para fazer um memorial. Aí só ao lado da capela eu separei
2 salas, aliás, 3 salas, que já estavam reformadas para a catequese. Eu, então, reformei, fiz outro projeto ali, para poder implantar ali o memorial da Beata. Então, nós tivemos 5 meses, praticamente, para fazer um investimento na área de construção, de reforma, seja da capela, seja do memorial, para acolher essa grande festa. E depois a infraestrutura também da festa, que foi grandiosa, e aconteceu lá no Parque de Exposições. Eu confesso que eu pedi muito a Deus a sabedoria para a gente poder manter a serenidade e organizar diversas equipes. Nós conseguimos organizar 34 equipes para a festa, né? Envolvendo não só o povo de Barbacena, mas a arquidiocese também, porque a festa da beatificação não foi só da paróquia da Piedade, foi da nossa arquidiocese de Mariana, mas sob a minha responsabilidade. A quantidade de pessoas que vieram. Justamente, foi um evento grandioso. Caravanas, justamente, não só da nossa diocese, mas também de Juiz de Fora, onde ela sofreu o martírio, né? Então, olha, eu confesso que depois que aconteceu a festa, eu agradeci muito a Deus, porque foram muitas as pessoas que se ofereciam para nos ajudar. No dia mesmo da beatificação, no dia 10 de dezembro, eram mais de 500 pessoas envolvidas diretamente nos trabalhos, sabe? Então eu agradeço muito a Deus. Para mim foi uma graça muito grande, porque me possibilitou conhecer mais a vida, a história da Beata Isabel Cristina, porque em meio a tantas obras e tantas atividades de preparação, eu ainda tive que escrever a novena da Beata, então eu tive que estudar, ler e aprofundar um pouquinho mais para poder escrever também a novena dela, e com isso a gente só sai ganhando, né? Enriquecido com o conhecimento da vida, das virtudes da Beata, e foi realmente um momento de muita graça, né? Eu confesso que a paróquia de Nossa Senhora da Piedade, ela não é a mesma depois da beatificação. Essa era a minha pergunta para o senhor. Houve realmente essa mudança antes e pós-beatificação da Isabel Cristina para o cenário da paróquia? Sem dúvida. E eu acrescento ainda para o cenário da nossa cidade de Barbacena, sabe? Porque eu sempre digo, foi um evento histórico para a Arquidiocese de Mariana e para a nossa cidade, sobretudo. Porque agora nós temos uma capela que é dedicada à Beata, e a gente percebe que depois da beatificação, a devoção à Beata aumentou grandiosamente. Primeiro, entre os fiéis de Barbacena, que ali visitam a capela agora é dedicada a ela, né? Linda, e temos missa lá todos os dias, ao meio-dia, né? Exceto na segunda-feira, que acontece às 15 horas, e no domingo a gente não tem missa lá, porque vem sempre um grupo maior de fiéis, então ali ela se torna pequena, né? E nós temos recebido várias caravanas de cidades, seja da nossa diocese, seja de outras dioceses. Tivemos aqui pessoas de Juiz de Fora, de Leopoldina, da diocese de Oliveira, diocese de Campos, do Rio de Janeiro, visitando a nossa capela. Sempre vem grupos de jovens. Isso fomenta também o turismo religioso na cidade. Sem dúvida, sem dúvida. Né? E o próprio comércio também. Né? Então a gente tem recebido números de fiéis que vêm visitar a capela. Né? Então a paróquia não é a mesma, porque nós temos que acolher bem essas pessoas e temos que oferecer também nesse espaço assistência religiosa. Né? A acolhida dos fiéis, uma palavra e a divulgação também da própria Beata, né? Porque a beatificação, na verdade, a igreja torna pública a fama de santidade da pessoa que foi beatificada, né? E agora continua o processo em rumo à sua canonização. Nós tivemos também até o bispo para o rito maronita, porque a nossa Beata ela é descendente de libanês. Então, no Líbano tem um rito maronita, um rito antigo da igreja. E veio Dom Edgar, que é o bispo no Brasil, para o rito maronita, e ele presidiu a missa ali na Capela da Beata, no rito maronita. Né? Então aqui a gente até convida todos os descendentes aqui de Barbacena, do Líbano, né? As pessoas, os fiéis de Barbacena que têm descendência libanês, é uma riqueza visitar a capela. Inclusive o Dom Edgar ficou de voltar aqui para a festa dela, para celebrar. A relíquia dela foi levada para o Líbano, para ser apresentada lá na aldeia, onde é a origem da família dela, a família Murad. Que interessante. Monsenhor Danival, eu quero agradecer demais a sua presença aqui. Vou deixar esse espaço. Monsenhor Danival foi o primeiro, a nossa estreia desse espaço, para a gente conversar, entender um pouquinho mais. Vou deixar o nosso espaço, como sempre, à disposição do senhor. É uma felicidade para a gente
ter uma pessoa tão querida sendo um líder espiritual da nossa cidade. Eu digo que a sua presença ela é forte em todos os quesitos, não só para a comunidade católica, mas para a comunidade barbacenense em si. A comunidade cristã sempre tem muito respeito e muita admiração pelo trabalho do senhor. Amém. Esse seu jeito simples de ser, próximo das pessoas. E eu acho que é isso que é a principal modificação que eu enxergo nos líderes religiosos. Hoje Sem vocês dúvida. são cada vez mais próximos do povo de Deus. Uma coisa que eu gostaria de acrescentar, se me permite, no ano passado agradeço muito a Deus que além de todos os trabalhos administrativos em prol da beatificação, a nossa paróquia conseguiu realizar o encontro de adolescentes com Cristo, olha que legal, o encontrão dos jovens e o ECC. Tudo naquele espaço que a paróquia adquiriu, né? Este ano tivemos a participação de 90 jovens no encontro de jovens com Cristo na nossa paróquia. Então, para dizer que há muito trabalho, né, que vem sendo desenvolvido na paróquia, que tem atingido a participação dos jovens, isso me alegra muito. Ver a nossa juventude participando, atuando, né? Este ano nós tivemos, por exemplo, o Arraiada lá da Piedade, que foi organizado todo pela nossa juventude, né? E que alegria ver que os jovens assumem com alegria, com responsabilidade, né? Porque nós precisamos, se a gente quer e ama a nossa igreja, eu sempre digo, cada agente pastoral, ele tem que pensar o seguinte, hoje eu estou atuando, e amanhã, quem é que vai ficar no meu lugar? Né? Nós não somos donos de nada. Né? Eu sempre falo para os fiéis, olha, cada um que está naquele grupo de pastoral, naquele ministério, deveria se preocupar. E amanhã, quem é que vai continuar o meu trabalho? Eu né? não sou, eu estou. Justamente, eu não sou dono de nada. Então eu tenho que despertar nas pessoas, primeiramente, aquele espírito, aquele sentimento de pertença à família paroquial, né? E cada um deve se sentir bem acolhido, né? Então acha essa é a chave, né? Saber acolher bem as pessoas, acolher as novas lideranças que chegam e quem chega para querer trabalhar na paróquia. Se não for bem acolhido, como é que fica? Né? Uma curiosidade, o senhor não sabe da minha vida. O senhor sabe que eu me descobri comunicadora dentro da Matriz da Piedade. Ai, que maravilha, tá vendo? Eu fazia parte da Pastoral da Juventude com o padre Paulo Dionê. Dionê, tá vendo? E dentro daquele trabalho pastoral, isso em 1996, 95, eu acho, eu me descobri como eu gostava da comunicação e busquei ali. Então, é como o senhor para educador. Eu descobri o meu dom dentro da igreja e a gente faz o dom evoluir. Sem dúvida. Então, e eu quero aproveitar também da oportunidade e convidar as pessoas. Este ano nós teremos, do dia 23 ao dia 1º de setembro, a primeira festa da nossa Beata. Então teremos legal. A novena, que vai acontecer sempre ao meio-dia, às 19 horas, na Capela da Beata. 23 de agosto. De agosto, começa a novena, até o dia 31. E no dia 1º teremos um dia festivo, né, de celebração da Beata. Por quê? É o dia em que ela foi martirizada, né, dia 1º de setembro de 1982. Então, esse é o dia litúrgico que o Vaticano assim definiu. Né, o Papa definiu o dia da celebração litúrgica da Beata é o dia do martírio dela. Então, dia 1º de setembro, né, vai competir com a minha cidade que celebra Nossa Senhora dos Remédios. Vamos né? ter que dividir. Eu vou ter que ir lá um pouquinho e voltar, sabe? Então, vamos celebrar com muita alegria a festa da Beata Isabel Cristina, dia 1º de setembro. E depois, no dia 5, começa o jubileu de Nossa Senhora da Piedade. E eu quero lembrar aqui que desde o ano passado nós começamos um triênio, ou seja, 3 anos de preparação para o ano de 2025. Esse ano nós vamos celebrar o 2º ano de preparação para os 300 anos de criação da nossa paróquia. Uau. Então, no ano passado nós refletimos sobre o tema da fé, este ano vamos refletir sobre o tema da esperança, e no ano que vem, 2024, o tema da caridade. Então, as 3 virtudes teologais, elas vão nos acompanhar nesse triênio de preparação para 2025, realizar a grande celebração dos 300 anos de criação da paróquia de Nossa Senhora da Piedade. Deus seja louvado. Deus seja louvado, com a graça de Deus, o trabalho não vai parar. Sem dúvida. Conto sempre com o apoio de todos. Né? Monsenhor, muito obrigada pela sua presença. Eu quero reforçar o pedido do Danival, o convite do Danival. Conheço o trabalho tão bonito feito pela Paróquia da Piedade. As pessoas às vezes acham que a paróquia é só ali, né? É só aquela igreja do centro. Não, gente. A paróquia é responsável por diversas comunidades, e não só pelas comunidades, pela vida das pessoas, pela acolhida de diversas pessoas. Então, conheça todo esse trabalho e ajude
a Paróquia da Piedade, que com certeza a ajuda vem mais para você. Monsenhor, obrigada pela presença, parabéns aí pelo trabalho, sempre tão de excelência, sempre tão cheio da graça de Deus. E ó, o espaço é do senhor, venha sempre que quiser. Tá certo, eu agradeço o convite e que Deus abençoe esse espaço de comunicação, que seja enriquecedor para todos que vão acompanhar, né? Muito obrigado a todos que nos acompanham também. Até a próxima.